Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Paulo está escrevendo essa carta de Filipos, aliás, a Filipos, né, aos santos em Filipos, e ele escreve junto com Timóteo, mas a carta é de Paulo, né? Às vezes, o fato de Timóteo estar junto pode ser que ele estivesse ajudando, auxiliando Paulo nas suas viagens e nas suas prisões. Mas ele, na verdade, o autor da carta é Paulo. E ele não se esquece de incluir Timóteo na saudação inicial, por ser o seu colaborador. E ali ele coloca os dois debaixo de um mesmo nível. Ele não fala Paulo, o apóstolo, e Timóteo, o subapóstolo, ou o apóstolo menor. Não, porque não era apóstolo Timóteo, né? Não, ele fala ambos servos de Jesus Cristo, porque isso que eles eram. Então, ali naquele trabalho, naquela comunicação, não tinha que colocar um maior que o outro, nada disso. Tanto é que é interessante aqui, olha, que você vê a ordem das coisas. Tudo tem um significado na Bíblia, né? Nós nunca podemos atropelar a leitura, porque nós vamos perder o significado. Quando ele escreve aqui, olha, são três classes de pessoas em Filipos. Agora, pensa se alguém fosse escrever uma carta para uma denominação religiosa. Ele começaria por quem? Pelo pastor, né? Seria Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, ao pastor, né? Depois ia chamar lá talvez um obreiro, e só no fim aos membros, né? Ele deixaria por último os irmãos. Mas aqui é justamente o contrário, ele começa por todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Então, sem distinção. Aí que ele coloca, com os bispos e diáconos. Porque bispos e diáconos são as duas funções que, biblicamente, nós encontramos em qualquer assembleia. Embora os bispos hoje não sejam nomeados ou eleitos, como eram no princípio, porque para eleger um bispo era necessária autoridade apostólica. Então tinha que ser um apóstolo ou um preposto do apóstolo, alguém que o apóstolo mandasse com a missão específica de eleger bispos, como Paulo faz lá na carta de Tito. Ele vai falar em Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros ou bispos, como já te mandei. Então Tito estava aqui na condição de um enviado pelo apóstolo, com autoridade apostólica, tipo um embaixador, não é? Para estabelecer presbíteros ou bispos de cidade em cidade. Nunca no singular. Paulo não diria para ele assim, eu te deixei em Creta para você estabelecer o bispo de Creta. Não. Os bispos, ou anciãos, ou presbíteros, que é a mesma coisa, eram sempre no plural. E toda a assembleia tem os seus bispos, ou seus anciãos, ou presbíteros. Eles não são nomeados, ninguém anda com a plaquinha no peito, escrito presbítero Antônio. Não. Eles não são eleitos. Eles são apenas reconhecidos hoje, porque ainda que não exista mais a função oficial, existe a função não oficial, mas natural, em que um irmão que sente responsabilidades de cuidar da Assembleia, ele toma essas responsabilidades e ele então assume essas responsabilidades e ele vai cuidar das necessidades dos irmãos. Não é um só. São sempre mais de um, é sempre no plural, esses bispos ou anciãos ou presbíteros, que lá em Hebreus 13 ainda chama de pastores ou guias.
guias. Também é uma outra designação. Mas deixando claro aqui, nesse nosso capítulo, de Filipenses, capítulo 1, que não existia uma hierarquia de cargos eclesiásticos, como existem hoje nas organizações religiosas. Os bispos, eles tinham a função de serem zeladores do rebanho, supervisores do rebanho. A palavra bispo tem o sentido de supervisor. Imagine um prédio, ele tem lá um supervisor do prédio. Quem que é? É o síndico. Ele vê se está tudo andando bem, se está um condomínio, né? Se está tudo funcionando direito, se os apartamentos estão com tudo funcionando, as pessoas estão vivendo bem ali e tudo mais. Ele é um supervisor. Essa é a função dos bispos, de supervisionarem o rebanho de Deus naquela localidade. Um bispo numa localidade, ele não é bispo na outra localidade, porque a função é específica para o lugar. Por isso que quando Paulo manda Tito, ele fala, de cidade em cidade, eu disse que você estabelecesse bispos. Então não era de estado em estado, ou de país em país, ou de denominação em denominação, como é feito hoje, né? Nada disso tem base bíblica, nada disso tem fundamento. De cidade em cidade, então, era aqueles que iam zelar pelo rebanho, e certamente quando Tito chegasse lá, ele já ia perceber quais eram os irmãos que tinham essa inclinação de zelar pelo rebanho, de supervisionar o rebanho. Então tinha os bispos que cuidavam do bem-estar das ovelhas, faziam um papel de pastores, né, das ovelhas, e tinha também os diáconos. Os diáconos são aqueles que cuidam das questões mundanas, né, das questões seculares, tipo o dinheiro, as coletas, quem é distribuída essa coleta, quem está precisando de ajuda, onde tem um vazamento no telhado. Então eles cuidam dessas questões práticas. Eles são mais, fazendo outra vez uma comparação com o condomínio, onde o bispo seria o síndico. O bispo seria o síndico, que cuida da parte genérica, geral, né? O zelador é, sim, o que cuida das coisas práticas, do dia a dia, das necessidades do dia a dia. Então ele deixa muito claro aqui. Agora, por exemplo, um bispo que vá a outra cidade, visitar irmãos de outra assembleia, lá ele não é bispo, porque lá tem os bispos daquela assembleia. O que aconteceu na cristandade foi o seguinte: quando começaram as perseguições, né, logo depois que os apóstolos foram embora daqui, continuaram as perseguições, mas ficaram piores ainda, muita perseguição. E aí prendiam muitos cristãos e tudo mais. Tanto é que chegou um momento em que as acusações dos pagãos era que, veja, eles são um grupo subversivo. Porque nós temos os nossos templos, eles não têm nem templo. Eles se reúnem em qualquer lugar. Eles são subversivos, são ilegais. Então aí começaram os cristãos a construir templos. Como que forçadamente, para não serem perseguidos. E aí quando acontecia algum problema, o imperador ou o governador daquela região convocava quem era o responsável por aquela assembleia, pelos cristãos naquela região. Então os irmãos falam, bom, como é que nós vamos fazer? Não dá para mandar todo mundo, né? Porque cada assembleia tinha os seus bispos, os seus responsáveis, então não dá para mandar todo mundo. Então eles escolhiam um bispo que era mais sábio, mais venerado, mais idoso e tal, e mandava aquele. E foi aí que começou aquela questão do um bispo por região. Então você tinha o bispo fulano que cuida da região tal, o bispo cicrano, porque ele, na verdade, ele estava representando as assembleias diante dos governadores. Mas quando ele voltava, por exemplo, de uma reunião com o governador, com o rei, com o imperador, é claro que o status dele diante dos irmãos subia. Então começavam a enxergar ele como alguém realmente mais dotado ali
entre os irmãos. E foi assim que foi acontecendo naturalmente, os cristãos se acomodando à forma do mundo fazer as coisas. Até virar o que nós temos hoje. Isso hoje é uma bagunça, né? Hoje você tem aí bispo que é dono de igreja, você tem missionário que é dono de igreja, não tem missionário na Bíblia. Aí a saudação continua no versículo 2, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Essa ordem aqui também é importante, porque é impossível você encontrar paz sem passar pela graça. Porque Deus só pode dar paz ao coração de alguém que está salvo por Cristo, e esse alguém só pode ser salvo por Cristo por graça, não por obras, não por merecimento, não por qualquer coisa que ele faça. Por isso que a graça vem antes de todas as coisas. Aí sim, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, ele diz, dou graças ao meu Deus, Filipenses 1:3, todas as vezes que me lembro de vós. Isso aqui é uma coisa importante, né? Porque nós negligenciamos lembrar dos irmãos das nossas orações, às vezes nem lembramos da nossa necessidade, damos uma passada por alto, assim, genericamente, na lembrança dos irmãos, mas ele fala aqui, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Por que ele dava graças? Fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas. Por que ele fala isso? Porque ele não poderia falar isso em outras assembleias. Por exemplo, falar para os coríntios que ele dava graças pela confusão que estava lá não tinha cabimento, né? Mas os filipenses, eles estavam andando nos caminhos do Senhor, e aqui Paulo reconhece, inclusive, a cooperação deles no Evangelho. Versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então isso era um sinal de constância. Eles não tinham começado bem a cooperar no Evangelho e depois desanimado e deixado para lá, né? Não. Desde o primeiro dia até agora. Uma coisa importante, irmãos, a gente aprende que quando alguém tem algum desejo de servir o Senhor, ele tem que ter constância nesse desejo. Não pode ser inconstante. Sempre aparece algum irmão, né? sem querer falar mal de irmãos, que tem boa vontade, mas depois descobre que não tem tempo, né? Sempre aparece algum irmão falando assim, posso mudar o site lá agora o último que ainda não foi mudado é o do História de Verdade. Pode mudar, tranquilo. E aí passa um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e não acontece nada. Porque na realidade ele não tinha tempo para fazer isso, né? O que ele descobre depois, a boa vontade vai até o momento em que você tem que realmente reservar um tempo para fazer aquilo. Agora, outros que chegaram e falaram assim, Mário, posso dar uma reformada no Evangelho em 3 minutos ou no O que respondi? Pode. Puf, né? No mês seguinte já estava o site novo lá no ar, bonitinho, funcionando. Aí é uma pessoa que tem constância. Então, quando ele fala aqui, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, era porque eram irmãos que não tinham desistido no meio do caminho. Não tinham caminhado alguns passos e depois largado as ferramentas. Que nem aqueles caras que você contrata assim, para fazer um serviço numa obra, aí você volta lá no meio do dia, está lá as ferramentas no chão. Cadê os caras? Largaram a ferramenta. Eu me lembro uma vez, quando eu morava em Alto Paraíso, e vem história. Era uma casinha que a prefeitura cedeu para eu morar, que eu estava dando aula na escola da prefeitura, na escola estadual do governo. Então eles cederam uma casinha bem simplesinha. Aí tem uma fossa. Só que aquela história, né? Quando chovia,
você ia tomar banho, só tomava banho da canela para cima, porque da canela para baixo quem lavava você era a água da fossa que subia do ralo. Então eu contratei um cara para cavar uma fossa nova. Aí o cara chegou, tratei com ele, quanto ia custar, etc e tal, daí ele começou lá, enrolou o cigarrinho de palha primeiro, né, deu uma pitadinha, sabe como é que é, né? Aí enrolou tal, e... Aí eu saí para resolver umas coisas, quando eu voltei, o cara estava lá, pitando o seu cigarro, e tinha um outro cavando. Eu falei, mas quem é ele aí? Ah, eu terceirizei. Eu não falou terceirizei, ele falou eu... Acho que é outra palavra, deve ser uma palavra mais comum lá. Mas tipo assim, eu terceirizei. Aí eu saí de novo resolvendo outras coisas. Tinha os dois pitando o cigarrinho e olhando para um terceiro cavando a fossa. Eu falei, quem é esse aí? Ah, nós terceirizemos. Não é terceirizemos, é outra palavra. Eu não vou lembrar agora a palavra. Nós empreitemos, é alguma coisa assim. Mas aí, o que eles estavam fazendo? No fim, eu estava pagando 3, né? Que ele estava... Aliás, eu paguei 1. Mas ele, para não precisar trabalhar, ele subcontratou. Nós subcontratemos. Então, estava lá o outro na fossa. Então, a constância é importante que o cristão tenha, para ele poder falar, que nem Paulo fala aqui, ó, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até o segundo dia. Não. Até agora. Eles tinham sido constantes no Evangelho. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que boa obra é essa? Não é uma obra que a gente faça. A boa obra é a obra que Cristo fez por nós e em nós. Ele começa a boa obra em nós, salvando dos nossos pecados, mas aí ele continua trabalhando em nós, para nos deixarmos cada vez mais conforme a imagem daquele que nos salvou. Até o dia de Cristo, até o dia de Jesus Cristo. Que dia é esse? Quando nós nos encontrarmos com Ele. Quando Ele vier nos buscar, e aí receberemos os galardões, né? Por aquilo que for realmente válido, que tivermos feito aqui no mundo para a glória de Deus. E ele fala uma outra coisa aqui no versículo 7 também, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Ou seja, eles não apenas se limitaram a serem parceiros de Paulo no bem bom, enquanto tudo ia bem, né? Não. Nas prisões também. Nas prisões, na defesa e confirmação do Evangelho. Então isso é realmente o que se chama companheirismo, né? Na obra do Senhor, nas coisas de Deus. E ele continua, né? Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo, e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Mais uma vez ele repete aqui o dia de Cristo, né? Cheio dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então aqui a saudação dele é longa, né? Você repara isso. É bem diferente, por exemplo, você lê uma carta aos Gálatas, onde ele já entra batendo. Ele faz uma saudação breve, em Gálatas 1. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, porque os Gálatas estavam sendo assediados pelos judaizantes que tentavam negar o ministério de Paulo.
Então ele já deixa muito claro aqui no início que ele não era apóstolo da parte de homens, e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. E aí ele se dirige a todas as igrejas da Galácia, então era uma região, graça e paz. Mais uma vez aqui, começando com graça, para depois chegando na paz. E dando uma lição muito clara de que Cristo havia sido entregue, havia se entregado, né, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. E aí ele já entra de sola no problema que estava tendo lá. Qual era o problema que estava tendo lá? Eles estavam dando ouvidos a judaizantes que diziam que era preciso se circuncidar para ser salvo. Era preciso fazer alguma obra para ser salvo. E Gálatas, então, vai ser uma carta dura, porque ele fala: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito, é o que ele está dizendo aqui. Então a diferença é notável das palavras que ele usa para os irmãos na Galácia e daquelas... Ele não se dirige aos santos que estão na Galácia, olha que interessante, né? Ele fala a todos os irmãos, as igrejas da Galácia, Aqui nosso capítulo, nossa carta aos Filipenses, ele se dirige aos santos que estão em Filipos. Então essas aberturas das cartas dizem muito sobre o caráter da Assembleia, o nível que eles estavam e o quanto eles estavam desfrutando do Senhor. Lá em Filipenses, quando ele chega no versículo 12, ele fala uma coisa que nós realmente não falamos, né? Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram... Que coisas que aconteceram? Pedrada, né? Soco, pontapé, fome, prisão, açoites, essas coisas, essas coisinhas básicas do dia a dia, né? Ele sofreu tudo aquilo. E ele fala o quê, né? Eu quero que saibais que as coisas que me aconteceram atrapalharam o meu ministério, a obra do Evangelho. Não. Contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. O que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda de elite. Todo presidente, quando você vê nos jornais, nas fotos, nos vídeos, o presidente vem assim, e o carro dele vem, e já vê uns carinhas correndo atrás, né, em volta do carro, de óculos escuros, com um fone de ouvido aqui ligado num rádio. É o pessoal da segurança do presidente, ou do rei, ou da rainha. Aqueles são a guarda pretoriana dos dias atuais. É a guarda que fica mais próxima, são os guarda-costas, né, da autoridade. E ali, então, Paulo está dizendo mais ou menos assim, que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, ou seja, pela elite da guarda do império. É por isso que a gente vê ele mandar saudações numa carta, não me lembro se é nessa, dizendo que a família de... Será que é essa aqui? Vamos lá no final da carta, só para ver se é essa aqui. A casa é essa aqui, olha, tá vendo? É justamente aqui que estava acontecendo isso. No capítulo 4, versículo 21, saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Quem eram os da casa de César? Da família de César. Então aquela guarda pretoriana que acompanhava Paulo, que ouvia e escutava o evangelho de Paulo,
como eles tinham proximidade também com César, que era o imperador romano, César Augusto, eles levavam o evangelho para dentro do palácio. E aí acabávamos convertendo os familiares do imperador. Isso é o que você faz, entrar na toca do inimigo, né, para levar o evangelho na toca do inimigo. Era o que estava acontecendo aqui. Paulo se referindo a isso, né? Ele provavelmente estava preso em Roma, escrevendo para os irmãos de Filipos. E daí no versículo 14, ele deixa claro isso, né, que as suas prisões, os seus sofrimentos, as perseguições que ele sofria, ao invés de desanimar os irmãos, os animava ainda mais. No versículo 12 ele fala: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Olha que maravilha. O sofrimento de Paulo, a sua constância em suportar o sofrimento e não se arrefecer em continuar pregando, continuar ministrando, continuar dando testemunho, isso encorajava os outros irmãos. Nós deveríamos ser assim, encorajamento aos irmãos. É preciso muito cuidado, porque quando a gente aprende algumas verdades a mais e tal, nós acabamos ficando meio soberbos, né? Então vem um irmão novinho na fé, recém-convertido, fala alguma coisa e fala assim: não, irmão, mas isso aí não é bem assim, porque lá não sei o que, tá. Vai devagar. Vai devagar. Elogia primeiro, bate depois. Como é que é? Elogia em público e castiga em particular. Porque nós temos que servir de encorajamento, de ânimo para os irmãos. Eu me lembro, tinha um jovem, quando eu congregava em São Paulo, tinha um jovem, adolescente, devia ter uns 12, 13 anos. Ele estava muito interessado no Evangelho e tudo, e ele queria saber como ele fazia para pregar o Evangelho para as pessoas. Eu falei: eu tenho um livrinho aqui de um pastor batista, que ele dá umas dicas. Era um livro bem simples, né? Como você fazer, como você falar, como você mexer as mãos ou qualquer coisa assim. Dicas simples de comunicação para comunicar o Evangelho. Livrinho pequenininho. Lembro até hoje desse livrinho, acho que era capa verde, se não me engano. Aí eu falei: eu tenho esse livrinho aqui, olha, tem umas dicas boas de como vocês comunicar. Basicamente eram dicas nem tanto ligadas à Bíblia, mas era muito mais ligada a comportamento humano de comunicação. Aí entreguei para ele, falou que ia ler. Aí passaram uns dias, ele voltou, devolveu assim, mas ele devolveu de queixo erguido, sabe? Eu achei estranha a atitude dele. Ele falou assim: eu não quero mais esse livro aqui, porque isso aqui é de denominacional. Foi algum irmão dar bronca nele. Quando viu ele lendo o livrinho, foi dar bronca nele. E aí ele poderia ter aproveitado o que tinha ali de ensino prático, né? Quando você for falar com alguém, olhe nos olhos, dê a mão firme, essas coisas. Mas alguém entrou no meio e falou: não pode, porque isso aqui... Essas coisas atrapalham o Evangelho. Realmente atrapalham o Evangelho. É muito importante tomar cuidado de sermos um auxílio e não um empecilho entre os irmãos. Tem até um livreto, se você fizer uma busca, vai encontrar lá no site do Acervo Digital Cristão. Auxílio ou empecilho? O que é você? Acho que é isso, o que você é, tal. Porque existem muitas maneiras de você auxiliar os irmãos, encorajar os irmãos, e existem muito mais maneiras de você desanimar os irmãos, de apagar a chama. Tem um versículo que é bom a gente sempre ter em mente, a maneira como o Senhor Jesus agia. Mateus 12, versículo 17. É uma profecia a respeito do Senhor Jesus.
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. O que quer dizer isso? Uma cana quebrada é aquela que é desprezível já aos olhos do homem. Então ela é esmagada, porque ele está quebrada. Ele não ia esmagar. É a maneira do Senhor, nesse versículo, que ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega. Ou seja, seria um ministério de graça. De graça, porque uma cana quebrada, ninguém dá nada mais por ela, todo mundo despreza ela, mas ele não esmagaria ela. E o morrão que fumega é aquele que já não tem nem chama mais, já acabou a sua força, né, de queimar. O morrão que fumega é um bolo de palha que está lá só fazendo fumaça agora. E assim deveria ser a nossa maneira de agir para com os nossos irmãos. Sempre procurar uma maneira de encorajá-los e não de desanimá-los. Porque às vezes o nosso orgulho, né, entra no meio e a gente quer considerar que os irmãos não sabem nada, não leu o último livro que devia ter lido. Não é bem assim. Precisamos tomar muito cuidado com essa maneira de agir. Porque devemos sim encorajar na verdade, não é? Em toda a verdade, para que os irmãos possam também tomar fôlego e saírem eles próprios fazendo a obra do Senhor, sem precisar pedir permissão para ninguém. Eu me lembro em algumas situações, isso já há muito tempo atrás, né? Alguns irmãos não tinham entendimento do que é um evangelizar. Então eu ia às vezes evangelizar, distribuir folheto no sábado, numa cidade vizinha, e tinha irmão que vinha me repreender, sabe? Não, você não avisou que ia, não falou para os irmãos? Não preciso falar para os irmãos. A seara é do Senhor. O Senhor, quando a gente fala assim, orai ao Senhor para que Ele envie trabalhadores para a sua seara, Ele não precisa da autorização da Assembleia. A Assembleia é outro departamento. Aquele que prega, aquele que evangeliza, aquele que faz a obra do Senhor, é exteriormente a Assembleia. É claro que ele tem a sua ligação com os irmãos, ele está sujeito a ser disciplinado ou repreendido ou instruído caso ele faça alguma coisa errada, mas ele recebe a sua ordem diretamente do Senhor e não dos irmãos. Porque senão a gente cai no sistema eclesiástico, né? Você tem lá o pastor que manda os membros evangelizarem, ou então tem uma missão que manda a pessoa para um tal país. Não. Quem manda é o Senhor. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.